Oi, meus amores literários, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um Ruivo em Livros. Hoje eu vou falar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de agosto, vou dar uma pequena resenha sobre elas e dar uma notinha sobre os livros. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal e comentar se vocês querem mais esse conteúdo por aqui, beleza? Então vamos lá! Pessoal que assistiu o vídeo de Book Haul de agosto sabe que eu fiz uma listinha com alguns livros que eu queria ler e eu jurei que eu ia ler, mas no caso eu não li, né, meninas? Não consegui ler porque aconteceu algumas coisas aqui na minha família e tal, então eu fiquei um pouco sem tempo pra me dedicar à leitura e também voltar às minhas aulas na faculdade, então à noite era o momento que eu mais lia e agora eu não posso ler tanto assim. Mas a primeira leitura do mês foi Uma Casa no Fundo de um Lago. Pra quem me segue nas redes sociais, Scoob e Instagram, sabe que eu falei muito bem desse livro. Eu gostei, mesmo que muitos booktubers não tenham gostado, as resenhas não sejam muito positivas. Eu gostei muito da história, sabe? Era pra ser um suspense ótimo, perfeito. O Josh Malerman, que é o autor desse livro e também de Caixa de Pássaros, que virou filme da Netflix, é um ótimo escritor, gente. É a primeira coisa, é o primeiro trabalho dele que eu leio. E eu fiquei apaixonada pela escrita dele. Ele descreve as coisas bem rapidinho, a narrativa não é enrolada, pelo menos nesse livro, né? E ele chega ao ponto, sabe? Até que demorou um pouquinho pra chegar ao clímax do livro. E quando tava chegando no clímax do livro, já tava no final e eu fiquei, poxa, mas será que vai terminar assim? Não, tem que ter um plot twist. Não, ele vai ter uma revelação bombástica. Então, o livro tinha tudo pra ser um ótimo suspense, gente. Um ótimo suspense. Se não me engano, eu dei 3,5 ou 4 estrelinhas pra esse livro aqui. E foi por isso, gente. Pelo autor não conseguir fechar, concluir essa história. Isso me decepcionou muito, porque pra mim... Nossa, eu tava amando. Eu não gosto de livro de suspense. Pra quem me conhece sabe que eu prefiro muito um romance de época ou romance normal, sabe? E não sei, esse suspense aqui ele me pegou de jeito e tinha tudo pra dar certo. Tudo mesmo. Mas o autor, ele quis ser bem cult, eu acho. Eu senti isso no final do livro, que ele queria ser, sabe, terminar de uma forma que, nossa, todo mundo vai lembrar desse livro. Sim, todo mundo vai ter raiva do seu livro, meu amor, porque, putz... Uma pequena resenha do livro, nós vamos ter um casal de adolescentes de 17 anos, a Amélia e o James. O James, ele sempre gostou muito da Amélia, assim, ele sempre achou ela muito bonita. E então, quando ela foi na loja dele pra comprar uma peça pra pia, se não me engano, ele chamou ela pra sair. Ele achou que ela não ia aceitar, mas ela aceitou, porque ela mesma disse que não tinha muito o que fazer, né? Ela não tinha muito o que fazer nesse verão, então ela aceitou sair com ele. O garoto escolheu uma forma inusitada do primeiro encontro. Ele pegou o barco do tio e levou ela pra poder passear de barco. Então, na cidade tem vários lagos, mas nesse bairro aí que eles moram são 2 lagos. É um que é onde ficam as lanchas, os barcos mais de pessoas ricas. Ele levou ela pro segundo lago, que é um pouquinho mais afastado. E ele achou que ela ia gostar. Ela, por outro lado, ela adorou. Não é que ela gostou, ela adorou. Porque ela achou que isso foi uma forma inusitada do primeiro encontro. E ela nunca tinha ido passear de barco com o primeiro encontro. Era sempre cinema, era sempre um jantarzinho. Então ela aceitou e ficou muito feliz. Só que ela achou que ele não tava gostando muito dela e ele achou que ela não tava gostando muito dele, né? Tem sempre isso, né? Pra poder dar aquele clímax, aquele gostinho de romancezinho. Só que quando eles chegam nesse segundo lago, eles encontram um túnel, um pequeno túnel, todo pichado. E eles resolvem entrar nesse túnel, gente. Se tem um túnel largado ali que ninguém entra há muito tempo, eu mesma não entraria, né? Mas o James e a Amélia entraram. Pra surpresa deles, tinha um terceiro lago. Era bem pequenininho, era um lago bem pequeno, cercado de árvores. Quando eles foram pro meio do lago, porém, quando eles olharam lá pra baixo, do fundo do lago, literalmente, eles olharam lá pra baixo e o que tinha? Um telhado. Sim, um telhado no fundo de um lago. Eles acharam que aquilo era impossível, que não poderia ter uma casa no fundo de um lago. Mas sim, tinha uma casa no fundo de um lago. Eles pularam na água e viram que lá tinha não só uma casa, como era um sobrado gigante debaixo de um lago. E os dois, não satisfeitos, eles entraram na casa. E pra surpresa deles, todos os móveis, eles estavam grudados no chão, nas paredes.
Parecia que a gravidade não tava funcionando. Era pra tudo aquilo ali tava boiando no teto. E simplesmente eles estavam grudados no chão. Mas não tava grudado com nada, gente. Eles pegavam as coisas, pegavam assim e saía. Mas quando eles voltavam no lugar, o negócio não subia, não, sabe, não boiava. Ficava ali paradinho, como se a água ali não interferisse em nada. Aquilo era um outro mundo. O James e a Melly, então, eles decidem voltar ali mais vezes pra poder investigar sobre aquela casa. E eles começam a ter um afeto muito grande pela casa e um pelo outro. Então, a única coisa que eles falavam entre si, pelo menos 90% das vezes, era sobre a casa. Mas eles tinham uma regra, eles não poderiam perguntar por quê e nem como. Então, eles deduziam na cabeça deles o que estava acontecendo, mas um não comentava com o outro. Eles comentavam mais coisas como: ah, você viu que tem o tapete lá, né? Você viu outra coisa, você viu aquilo outro. E o suspense mesmo vai tomando conta quando a Amélia entra no quarto principal e um vestido de época, mais ou menos, não sei, da década de 60, vem flutuando até ela. Por enquanto, é a única coisa ali que tá fazendo sentido na casa, é uma coisa flutuando. Mas aquilo dá um medo na Amélia, porque é a única coisa diferente da casa. E eles não sabem mais o que tá acontecendo. Eles chegam até a construir uma pequena barca pra ficar em cima da casa, né, flutuando, pra poder ficar ali, tipo, dias seguidos, sabe? A loucura deles, a afeição pela casa deixa eles meio birutas. Eles só conseguem falar da casa. Eles só conseguem estar ali. Aquela casa parece que tava puxando as energias deles, sugando as energias, fazendo com que eles ficassem ali. E aquilo era muito estranho. Aí a gente chega no final, que eu não vou contar aqui, isso não é spoiler, e nossa, o mistério da casa não foi resolvido. Desculpa, aquilo ali não foi resolvido pra mim. Josh, por favor, não me faz engolir esse final horrendo que foi. Eu não entendi nada. Então o mistério pra mim não foi resolvido. Tem mais coisa aí no meio, tem um terrorzinho ali que eu mesma fiquei com um pouquinho de medo. Eu achei que o autor ia se aprofundar naquilo e ele não se aprofundou. Então eu fiquei decepcionada, mas até o meio do livro, na verdade até uns 70% do livro, eu tava amando. Pra mim era 5 estrelas total. Agora aquele final, gente, eu não engulo. Se eu ler Caixa de Pássaros e foi exatamente disso, eu não sei o que eu faço. O segundo livro que eu li foi Beijada por um Anjo, gente. Esse livro aqui eu comprei na época quando eu tava lendo Fallen. Pra quem assistiu o vídeo da tag Eu Nunca, o primeiro livro que eu li na minha vida, livro assim, mais juvenil, sem ser de criança, foi Fallen. E na época eu amei muito. Nossa, eu fiquei apaixonada pela história. E eu terminei de ler Fallen lá pra 2013. Eu fiquei uns 2 anos, 3 anos lendo essa série. E aí, nessa época, eu comprei o Beijada por um Anjo, o 1, 2 e o 3 tudo de uma vez, porque eu achei que eu ia ler, assim, eu já tava naquela onda de anjos, então eu falei, nossa, eu vou ler. Só que ele ficou na minha estante, assim, ó, desde 2013. Foram 7 anos na minha estante parado, porque eu tenho um livro aqui que tá empacado há muitos anos, que eu não consigo ler. Eu só comprei por comprar, sim, eu sou consumista, infelizmente. Então eu achei, assim, que eu ia ler, que eu ia amar. E quando eu li agora, eu penso que se eu tivesse lido naquela época lá em 2013, 2012, eu teria amado. Eu teria, assim, me apaixonado pela história. Mas não foi o que aconteceu, porque agora eu tenho uma outra mentalidade, né? Eu tinha 13 anos naquela época e agora eu tenho 20 anos. Então, pra mim, Beijada por um Anjo não me desceu. É um romancezinho muito clichê. Muito clichê. Ai, porque é o cara famosinho da escola, popularzinho. A menina, ela é a Ivy. Ela é super reservada, super tímida. Aí o que eu fiquei, né? Eu fiquei, nossa, não vou conseguir terminar. Mas eu terminei. A minha nota no Scooby foi 2 ou 3, não sei. Eu vou botar aí no cantinho. Porque não me desceu, gente, não me desceu. Mesmo que os fatos são rapidinhos, é uma leitura muito fluida, sabe? Você começa a ler, eu li isso aqui uns 4 dias no máximo, porque eu não tava gostando muito da história. Mas a leitura é muito fácil. A autora, Elizabeth Chandler, ela escreve muito bem. Eu gostei disso, ela escreve muito bem. Só que a história não me convenceu. Então, vamos fazer um resuminho agora. A Ivy é uma garota do ensino médio que reza pra anjos, ela acredita na existência de anjos e ela tem uma coleção de miniatura de anjinhos. Então ela conversa com essas miniaturas, ela reza pra eles, pede proteção e
tudo isso de religião. Ela não deixa claro que ela segue uma religião, na verdade, mas ela acredita muito em anjos. Então, não sei se ainda se ela se classificaria como católica. Aí temos o Tristan. O Tristan, ele é o nadador, né, popularzinho da escola. E ele se interessa pela Ivy por ela ser, como sempre, a garota meio que ignorada, bonita, mas quietinha, né? Então a gente tá cansado já desse tipo de clichê. Outra coisa é que a Ivy, ela morre de medo de água, gente. Ela tem até uma parte que ela fala que no chuveiro ela não consegue ficar muito tempo com olhos fechados, porque ela fica com medo, ela tem pavor de água, porque ela quase morreu afogada quando era pequena. E aí ela rezou pra um anjo, pra poder salvar a vida dela, e também por isso que ela começou a acreditar em anjos. Logo no primeiro capítulo já fala que um deles morreu. Ou o Tristan ou a Ivy morreu. Teve um acidente de carro e um deles vai morrer. Então a gente já tem isso na cabeça. Mas quem foi que morreu? Foi a Ivy ou foi o Tristan? Eu não vou dar spoiler aqui, mas fez sentido essa pessoa morrer, né? Pela questão dos anjos e tal. Não sei, gente, quem foi que morreu aí. Não vou contar. E aí o Tristan, ele quer sempre chamar a Ivy pra sair, mas ele tem medo de chegar perto dela, de acabar magoando ela e tal. É sempre aquela coisa de bibelô, né? Ah, tadinha, ela é tão frágil, ai, coitadinha. Então ele vai meio que perseguindo ela, que eu achei isso um pouco bizarro. Ele vai trabalhar de garçom, vai fazer um bico de garçom lá no casamento da mãe dela. E ele meio que fica perseguindo ela, né, durante a festa, persegue ela na escola, sempre tenta arranjar uma conversa com ela e tal, até que ela acaba conversando com ele no casamento da mãe, porque o Tristan, ele tava conversando com o irmãozinho da Ivy, né, que agora eu não sei qual é o nome dele, esqueci. E esse menino e o Tristan, eles se tornam amigos, né, mesmo com a diferença de idade. O menino tinha uns 7 anos, mais ou menos. Essa amizade entre eles é muito bonita de se ver no livro, eu gostei muito, achei muito fofo. E a Ivy vê isso e começa a conversar mais com o Tristan. E o Tristan, ele oferece uma pequena ajudinha. Ele se oferece a ser o professor de natação da Ivy, né? Pra Ivy aprender a nadar. E pra poder enfrentar o seu medo. Ela aceita. Aí eu fiquei meio assim, né? Quem tem muito medo, assim, eu não sei se é normal aceitar assim tão rápido, né? Mas ela aceitou. E também eu vi que ela sabe, isso não é muito spoiler, porque acontece bem rápido, eu achei muito rápido também, dela, do nada, assim, ela se curou do trauma dela, sabe? Passou uns 10 anos com trauma, mas agora, graças ao Tristan, eu estou curada. Ah, não, isso não me convenceu, achei muito chato isso, né? Então eu vi que não tem uma profundidade também nos personagens. O Tristan, ele é muito chulo, sabe? A Ivy também. São personagens, os principais, eles são chulos. Pelo contrário, gente, eles são muito rasos, eles não têm nenhuma profundidade. E a gente só vai ver um pouco mais disso quando um dos personagens morre, sabe? E aí a gente entra em outra coisa. Quando esse personagem morre, ele consegue ver o outro personagem, né, por um véu ali dos mortos, e esse personagem, ele não consegue passar pro outro mundo sem conseguir realizar o que ele queria, né? O ou a personagem tem uma missão pra poder fazer aqui na Terra e precisa fazer isso pra poder passar pro outro plano, né? Pra, sei lá, ir pro céu, pro inferno, não sei. O livro também não deixou muito claro isso. Então, provavelmente, nisso que vai rodar a série. E, assim, eu achei interessante, mas não tem muita explicação de nada. E o personagem que eu achei, assim, mais profundo mesmo é um personagem secundário, que é o Gregory, que é o irmão da Ivy. Então, a mãe da Ivy se casa com o pai do Gregory. O pai do Gregory é, assim, muito rico, sabe? É o mais rico da cidade, se não me engano. E ele tem uma profundidade muito maior do que a Ivy, gente, que é a protagonista. Eu não entendi. Mas é isso, né? O terceiro livro que eu li, que demorou uma semana pra eu terminar, foi A Marca de Atena. É o terceiro volume dos Heróis do Olimpo. E todo mundo fala que esse aqui é o melhor livro da série. Pra mim está sendo o melhor livro da série, mas eu não sei. O começo eu achei meio... não sei dizer. Eu achei o livro meio devagar. Já começa com o Léo Valdez atacando o acampamento Júpiter.
E tudo bem que tem uma explicação depois pra isso, que ele tava sendo dominado e tal. Mas isso também já deixava muito claro, sabe? Era muito claro que não era ele ali. O Rick Riordan, ele demorou muito pra explicar, né? Por que tá acontecendo aquilo e tal, né? Mas assim, é um livro muito bom. Eu adorei. Sério, A Marca de Atena pra mim, muito, muito, muito bom. Dá uma paulada em Filho de Netuno e Herói Perdido. Gente, Herói Perdido pra mim é o pior até agora. Eu não gostei. E aqui, gente, nesse livro, a gente tem a perspectiva dos 7 personagens, dos 7 semideuses. Todos eles vão narrar em algum momento. E eu achei fantástico. Esse livro aqui, ele é mais focado na Annabeth. Então, ela e o Percy, eles falam... Aqui tem muito, muito capítulo deles. E eu gostei muito. Só que deixaram o Frank e a Hazel... Não sei, muito, muito de lado, sabe? Eu já vi que tinham deixado um pouco o Frank de lado já no final de O Filho de Netuno. E agora ele quase não fala e eu fiquei um pouco triste, porque eu gosto do Frank. Eu prefiro o Léo Valdez, tá, gente? O time Léo. Eu senti uma ausência aí da Hazel e do Frank, principalmente com esse casal junto. Tem uma treta aí toda envolvida entre... né, o trio aí, o triângulo amoroso, que é o Léo, a Hazel e o Frank. Mas sabe, faltou aquilo do Frank, do Filho de Netuno, do começo do Filho de Netuno, sabe? Faltou aquele Frank ali. Ele quase não fez nada aqui, você não vê muita coisa que ele falou, que ele fez. E ele só vai fazer lá no final do livro. Aí agora dá vontade de falar assim, agora não adianta bosta nenhuma, né, Rick? Não escreveu, né, tio Rick? Então eu dei 5 estrelas, se não me engano, pra esse livro, ou foi 4,5, mas eu acho que é 5 estrelas mesmo. Eu gostei muito de A Marca de Atena, porque a melhor personagem pra mim é a Annabeth. Sem dúvidas, é a Annabeth. Ela é forte, ela é determinada, ela é inteligentíssima e ela sabe o que quer desde o primeiro livro lá de Percy Jackson, da primeira série. O Ladrão de Raios, eu já gostava demais dela. O Percy, pra mim, é só um secundário ali, tá? Porque quando a Annabeth tá junto, ela brilha. Ela ofusca o Percy. E não tem essa de, ai, mas o Percy... Não. Quando eles estão juntos, a Annabeth, ela ofusca totalmente o Percy. Mas os dois trabalhando juntos também, gente. Ai, é maravilhoso, gente. Quando os dois estão trabalhando juntos, é a coisa mais linda. Nossa, eu fico até emocionada quando eles trabalham juntos. Mas é isso também, né? Aqui... A Marca de Atena é aquele meme, né? O início de um sonho e deu tudo errado. Porque Annabeth e o Percy já estavam separados há 8 meses. Eles não se viam há quase 8 meses, ou foram 8 meses. E aí, quando eles se encontram, tem toda aquela tensão, tem todo aquele amor envolvido. E eles não conseguem passar 1 minuto sem alguém estar atrapalhando o meu casal. Eles não conseguem. Quando eles conseguem ficar juntos, já de manhã já vem alguém atrapalhar, tá? O que poderia ter rolado ali, tá? Porque tinha uma coisinha ali que ia rolar. Ou rolou e a gente não sabe. Fica aí na imaginação de vocês. Então é isso, gente. O que eu tenho pra falar de A Marca de Atena é a falta dos personagens do Frank e da Hazel. Pra mim, eu senti muita falta. Mas eu vi que focou muito no Léo. E eu adoro o Léo, gente. Nossa, eu sou apaixonada por ele. E o Jason também. Ah, o Jason, gente. Faltou também muita participação do Jason. Quase não vi. Nossa, ele pareceu que eu tava ali só pra participar de uma briga ou outra. Porque... cadê? Não era o herói perdido, lindo? Cadê você aqui? Cadê você na batalha? Não vi. Eu vi Percy, vi a Annabeth, eu vi o Léo, eu vi a Piper. Cadê você, lindão? Você não apareceu quase. E o último livro que eu li em agosto, eu comecei dia 31 de agosto e terminei dia 31 de agosto, que foi um livro de poemas. Escrevi isso pra você. Vocês podem ver que eu nem gostei muito do livro, né? Eu marco todas as partes, ou então todas as páginas, com os melhores poemas que eu gostei, né? Pra mim, me tocaram muito. Então, foram todos esses, no caso. O diferencial desse livro é que ele é de fotografias. Olha, gente. Muito legal, né? Então, pra cada fotografia, o autor, ele vai escrevendo um textinho, um poema, um verso. E eu achei isso muito, muito legal. Olha, gente. Sério. E aí, eles são divididos aqui, ó, como se fossem capítulos. Então, nós temos 4 capítulos, né? O livro é dividido em 4 capítulos. Nós temos o sol, a parte do sol, a parte da lua, a parte das estrelas e a parte da chuva. Na minha opinião, o que eu marquei mais aqui foi da lua. Eu marquei muito, e da lua e da chuva. Porque, não sei, foram textos que me pegaram mais, né?
E é mais essa parte de superação, seja de um relacionamento, seja com família, seja de uma amizade, seja por você mesmo, sabe? Superar um erro que você teve. Esse tipo de poema me pega muito, eu gosto muito. Pra esse livro, escrevi isso pra você. Eu dei 5 estrelas no Scooby, gente, eu não me arrependo. Tem gente que não gostou muito desse livro, que achou meio, não sei, meio comum. Mas a gente vai conversar aqui, né? Tem uns certos livros aqui brasileiros de textos, né? Eu não vou nem comentar, que parece que pega tudo do Tumblr, dá uma mexida ali e joga na sua cara e vende por R$30. O primeiro livro é ótimo, agora o restante né? O outro não foi muito, não desceu muito bem. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de leituras de agosto. Infelizmente foram só 4 livrinhos, mas no vídeo de leituras de setembro eu vou mostrar quais que eu quero. Se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho, curta esse vídeo, por favor, é muito importante. Comente aí embaixo que tema que você quer para o próximo vídeo. E é isso, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Scooby e Instagram, que estão aqui embaixo, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.